Meus amigos, entendam bem a situação que o mundo se encontra. O coronavírus é mortal. Os idosos, repito, os idosos não devem sair de suas casas e enfrentar quaisquer filas ou exposições públicas desnecessárias. O INSS já publicou portarias para evitar, inclusive, a prova de vida por 120 dias. Fique em casa. As suspensões de atividades comerciais em São Paulo são reais e ninguém deve temer por dívidas, aluguéis não pagos, entre outros problemas que vão se avolumar em virtude da paralisação econômica do país. Entre em contato com seus credores, que eles vão entender o problema, que não é só seu, é também deles. É hora de solidariedade. O problema gerado pela pandemia é de uma extensão jamais sonhada pela história da civilização. A pandemia tem proporções épicas e isso vai provocar mudanças em todos os planos da sociedade. Se você é um economista, você sabe muito bem o que eu estou apontando. Se você é um filósofo, pode compreender com maior amplitude as consequências históricas e culturais dessa virulência exponencial. Se você é um trabalhador comum, sem formação acadêmica, deve encarar a questão como se fosse mais um probleminha de saúde pública? Não, é claro que não. Não há culpa dos governantes, não haja com esse conformismo. Entenda que é um processo de mudança forçado, inclusive na forma de agir dos governos e dos poderes constituídos. Os tribunais pararam, as escolas estão fechadas, em algumas cidades não há mais transporte coletivo. A crise exige consciência de todos. Há mais de 11 mil casos suspeitos em apenas uma semana no Brasil, por volta de 4 mortos e mais os números da Itália, 450 mortos somente no dia de ontem. A crise é séria. Fique em casa. Se você é religioso, a proporção é bíblica. Reze e continue tendo fé. 2 ministros do governo Bolsonaro testaram positivo para o coronavírus e, com isso, a coletiva de ontem apresentou a imagem de um presidente preocupado com as consequências de eventuais contágios. O presidente Bolsonaro justificou sua postura do último domingo como um argumento de que é líder, um soldado e que não vai ficar longe do povo. Há justificativas para tudo nesse mundo. Apesar da argumentação contida do chefe do país, o ministro Mandetta, muito bem articulado, conhecedor da área da saúde, expressou-se com firmeza e transmitiu confiança por meio de suas explicações sobre os protocolos adotados pelo Ministério. Com exceção dos ministros Augusto Heleno, ministro do Gabinete Institucional, e Bento Albuquerque, ministro de Minas e Energia, os demais acompanharam o presidente nessa coletiva. Os 2 não acompanharam porque testaram positivo para o Covid-19. As perguntas indagavam se o presidente se arrependia do contato e da proximidade com populares na manifestação frente ao Palácio do Planalto no domingo e se continuava testando negativo. Aliás, a lista dos que testaram positivo para o coronavírus, próximos do presidente, que integraram a comitiva que foi aos Estados Unidos, é longa, a saber, Augusto Heleno, já citado, Bento Albuquerque também, o deputado por Santa Catarina, Daniel Freitas, o próprio secretário especial de comunicação da presidência, Fábio Weingarten, Flávio Roscoe, que é o presidente da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais, Francis Soares, prefeito de Miami, Karina Cufa, advogada do Jair Bolsonaro, Marcos Trojo, que é secretário especial do Comércio Exterior e Assuntos Internacionais do Ministério da Economia,
Enfim, uma lista de 17 nomes da comitiva que acompanharam o presidente, e ontem tivemos a notícia do Davi Alcolumbre, presidente do Senado, que também entrou em contato com o presidente do Supremo em várias reuniões, e o Davi Alcolumbre testou positivo. O presidente, até o presente momento, escapou dessa contaminação coletiva, comunitária. De qualquer forma, é bom destacar para os incrédulos quanto aos efeitos danosos do coronavírus, que a coletiva de imprensa de ontem, veja aí, entra no YouTube, confira, dirigida pelo próprio presidente, é um sinal de que o problema é maior do que os céticos podem imaginar. Veja, todos estavam com máscara, enfileirados, um do ladinho do outro. Será que isso não é algum sinal para o incrédulo? Medidas drásticas são tomadas pelo Executivo Nacional e também pelos governos dos estados, que pretendem interromper o gráfico virtuoso da contaminação. A pandemia faz mortos numa escalada mundial crescente e devemos evitar que esses números se agigantem no Brasil. A coisa é séria. A doença não escolhe classe social, mas a pobreza é a que será atingida com maior intensidade, pois os mais pobres não têm plano de saúde, não têm motorista particular, moram em cubículos, muitos insalubres e sem condições mínimas de higiene, água potável, entre outras coisas que nós sabemos e conhecemos muito bem. Mas venhamos e convenhamos que a entrada do vírus tem passaporte carimbado e liberdade de ir e vir pelas fronteiras imensas do nosso país facilitaram a entrada de todo tipo de enfermidade, inclusive do coronavírus, do Covid-19. A Prefeitura de Campinas também tomou a frente da pandemia e suspendeu inúmeras atividades públicas e privadas. É hora de conscientização geral, evitar circulação pública, fique em casa, evite contato com pessoas fora do seu círculo de convivência. Mesmo assim, tome todos os cuidados necessários, separe os idosos das crianças, evite cumprimentos com as mãos dadas, beijinhos, abraços e mantenha a distância mínima de 1 metro, 2 metros de outra pessoa. Fala-se muito do álcool gel, use-o. Se possível, lave bem as mãos, lave regularmente, mas é fundamental também o gargarejo com líquidos próprios ou com a velha fórmula caseira utilizada nos anos 70 na epidemia da meningite. Eu sei que muitos mais velhos vão se lembrar. Põe uma colher de chá de sal adicionada em 1 litro d'água para higienizar a boca com bochechos. Higienize-se. Higiene pessoal nunca é demais. Lembre-se que ficar em casa tem sido importante para cidades da Itália, inclusive, Algumas delas já têm números diminuídos em função dessa segregação, desse isolamento. Essa experiência deve ser seguida por todos. Isole-se, não saia de casa, aguarde a onda do coronavírus diminuir ou acabar. O mundo inteiro está em transformação. Vamos vencer o coronavírus. Tenha consciência. E tenho dito, palavra de honra.